Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. E nesta aula nós iremos falar sobre arte naif. O que seria a arte naif? Me acompanhem! Bom, como objetivo nós iremos conhecer a arte naif, sua origem e como ela se manifestou na obra de artistas brasileiros. Quando a gente fala o termo naif, a gente fala, nossa, isso deve ser algo muito difícil, de lá dos estrangeiros, das Europa, deve ser uma técnica muito apurada. Muito pelo contrário. Ainda hoje, antes da gravação desta aula, eu estava pensando, talvez é muito comum ver a prática de arte naif dentro das escolas. Por que será? No final da aula você me responde esta questão. Bom, pense um pouco. Você sabe o que é arte naif? Será que todo artista frequentou universidade? Até o início do século XX era forte era forte a tradição de arte academicista, aquela arte com técnicas específicas, apuradas, com estudos desenvolvidos acerca da pintura, da escultura, do desenho, mas eis que surge a fotografia em 1836 e muda os rumos da história da arte, dando liberdade de expressão ao artista. Isso fez com que surgissem novos movimentos artísticos. Primeiro, o artista, estou desempregado, a fotografia vai substituir o meu trabalho, mas eis que a arte, ela se ressignifica, se apropriou da linguagem fotográfica e colocou no cenário artístico a fotografia. Claro que não num primeiro momento, levou-se um certo tempo, isso você já deve ter ouvido em aulas anteriores, e depois vão surgir movimentos, os ismos, que com certeza você conhece alguns, que vão dar este passo à frente sobre a arte, de que maneira a arte passa a se expressar a partir do advento da fotografia. Aí nós vamos ter o surrealismo, o cubismo, o fauvismo, são tantos ismos, o pontilhismo, expressionismo, impressionismo. Vale muito a pena ler tudo sobre eles. Sobre eles tem ótimos vídeos na internet que elucidam esses movimentos e cada um deles, embora com a mesma intenção, tem características diferentes e são elas que vão dar significação, importância e peso para cada movimento. E no meio de tudo isto, vai ter a arte naif, que é uma arte que, seguindo as artes de vanguarda, cubismo, surrealismo, dadaísmo, também vai contrapor a ideia de arte academicista, vai quebrar com o padrão tradicional de pensar perspectiva, de pensar formas geométricas e vai trazer uma nova forma mais primitiva de se pensar desenho. O termo arte naif aparece no mundo das artes em geral como sinônimo de arte ingênua, original e ou instintiva, produzida por autodidatas que não têm formação culta no campo das artes, uma arte puramente inocente, essa arte ingênua, uma arte instintiva, em que, como na sala de aula eu sempre digo quando peço um desenho para um aluno, eu não sei desenhar, professor, siga os seus instintos. Existem as técnicas e as técnicas devem ser aprendidas e compreendidas, mas o que importa é o que vem de dentro, pois assim já desenhavam os homens dos tempos primitivos, dos períodos paleolítico e neolítico, desenhavam com o instinto. O que seria então o aprimoramento, as técnicas de desenhos desenvolvidas? Estudos ao longo de décadas que
Você pode se apropriar para também desenhar de acordo com aquilo que você acredita, de repente ser o perfeito, mas essa ideia de perfeição dentro da arte já caiu por terra há muito tempo. O que é a arte? É a expressão do homem, a expressão do ser humano e dentro disso a sua maneira de se expressar, ou seja, existem as técnicas, mas instintivamente, eu também posso me expressar quando eu não tenho técnicas. E a arte naif está dentro disso. Se eu não tenho a técnica, eu vou me expressar instintivamente a partir das formas como eu consigo usando a linguagem de audiovisual. A linguagem visual, onde eu estou com a cabeça para audiovisual. Nesse sentido, a expressão se confunde frequentemente com arte popular, arte primitiva e arte brute. Olha que legal, corroborando o que eu acabei de explicar a vocês. Se confunde por tentar descrever modos expressivos autênticos, originários da subjetividade da imaginação criadora de pessoas que não estão ligadas à tradição e ao sistema artístico, ou seja, quem pratica arte naif não são artistas consagrados, artistas famosos que dominavam técnicas, são pessoas, gente como a gente, do meio do povo. Olha que interessante! Olha aqui, a pintura naif se caracteriza pela ausência das técnicas tradicionais de representação, como eu mesmo acabei de explicar a vocês. Eu trago aqui para vocês, perdão, que eu estou bem hoje, né, gente? Olha, uma imagem que se chama Mulher de Vermelho na Floresta, do Henri Rousseau, de 1907. Percebemos uma imagem simples, capaz de qualquer um de nós, de repente, pensar a disposição, a organização deste quadro. Percebemos o uso de cores vivas, um verde mais vivo, um vermelho vivo. Veja que são cores claras, cores brilhantes que chamam a atenção. A ausência do uso da perspectiva científica, das formas convencionais de composição e de utilização das cores, e pela visão ingênua do mundo, a ausência do uso da perspectiva científica, como eu mesmo acabei de explicar a vocês. Quais são alguns dos traços considerados, então, típicos dessa modalidade artística? Vamos a eles? As cores brilhantes e alegres, como eu acabei de falar para vocês do exemplo deste quadro, fora dos padrões, que rompe com os padrões estéticos de arte convencional, a simplificação dos elementos decorativos, o gosto pela descrição minuciosa, a visão idealizada da natureza e a presença de elementos do universo onírico, dos sonhos. Como é gostoso envolver os sonhos na pintura, na dança, em tudo que envolve a arte, porque o sonho, para mim, é um mistério. Que tal estudar surrealismo depois da aula? Aqui, olha, o pintor francês Henri Rousseau é considerado o precursor do estilo e foi reconhecido dessa forma quando expôs suas obras no Salão dos Independentes na França em 1886. Esta aqui é a obra que consagra o Henri Rousseau e é uma obra da arte naif, pela sua simplicidade, pela sua ingenuidade. Veja que as características dela rompem com um padrão estético de se fazer arte em 1886. Aqui nós já temos a arte moderna dando os seus primeiros passos. No entanto, este trabalho de Henri Rousseau só vai ser reconhecido já no século XX por Pablo Picasso. A partir dali, esta arte, esta pintura vai começar a ser reconhecida como produto artístico, produto de ser apreciado com bons olhos. Um Dia de Carnaval é o nome desta obra. A tela chamou a atenção de vários artistas da época. Vamos então à nossa atividade? Escreva aí no seu caderno o que é arte naif, de acordo com o que eu acabei de explicar a vocês, e a gente já volta.
E aí, galera, o que é arte naif? Nada muito difícil de responder a partir da nossa conversa inicial, mas, como sugestão de resposta, o termo arte naif aparece no mundo das artes em geral como sinônimo de arte ingênua, original e ou instintiva, produzida por autodidatas que não têm formação culta ou ao campo das artes. Ou seja, se lá de repente vamos pegar lá o seu pai. Seu pai, ele gosta de pintar bandeirinhas, ele gosta de repente desenhar fogueiras e o pessoal em volta, de repente comemorando numa festa alguma tradição, mas ele não tem técnica nenhuma, não tem o conhecimento de técnica academicista ou algum tipo de técnica para o uso dos elementos dentro dessas artes visuais, ou de repente ele gosta de fazer dobraduras, mas ele não tem muito conhecimento técnico. Ele seria um autodidata. E a arte naif, ela é proveniente, oriunda desses autodidatas que pintam o mundo de acordo com a forma como eles veem. E a isso vamos caracterizar o termo de arte naif, uma arte ingênua, uma arte inocente. A arte naif não é exclusividade da Europa. O Brasil também tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte naif. Tem um pintor, inclusive um sambista muito próximo a Noel Rosa na época. Pesquise quem é Noel Rosa. Deixei uma curiosidade para vocês. Quem é Noel Rosa? Do samba, raiz do samba, mas ele tinha um amigo chamado Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres, além de sambista, também era pintor. E ele também é um artista naif, porque não tinha o conhecimento das técnicas, mas pintava imagens relacionadas ao costume, da tradição, da região em que ele vivia. E, gente, o trabalho do Heitor dos Prazeres é tão singelo, é tão lindo, é tão gostoso de ver os trabalhos do Heitor dos Prazeres. Eu, particularmente, não tenho uma pintura dele na minha casa. Uma réplica, né, gente? Quem sou eu para ter uma pintura do Heitor dos Prazeres? Mas, né, eu pretendo em algum momento, de repente, levar para o meu quarto ou para a minha sala uma imagem do Heitor dos Prazeres, porque é muito lindo o trabalho dele, vale muito a pena conferir o trabalho do Heitor dos Prazeres. Vamos conhecer algumas obras um pouco mais de artistas como a Djanira da Mota e Silva. Quem é a Djanira da Mota e Silva? Eita, olha aí, ela nasceu no interior de São Paulo em 1914, logo ali atrás. Foi uma importante artista da primeira metade do século XX e sua obra mescla religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas comuns. Características da Djanira em sua obra: religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas. Observe então as obras de Djanira. Aqui nós temos 3 orixás, uma de suas obras, uma pintura, para quem é pertencente a religiões do candomblé, da umbanda, vai logo de cara identificar esta pintura e a qual orixá deve pertencer cada uma delas. Mas para quem não é pertencente a nenhuma desta cultura, vai talvez despertar a curiosidade pelas características das cores, dos acessórios que cada uma dessas mulheres estão trajando. E lá atrás nós temos, olha ali, homens tocando o que pode ser atabaque. Isso está relacionado à região, aos hábitos e costumes que circundavam a Djanira da Mota. Logo em seguida nós temos uma outra pintura, Santana de Pé. Olha, Santana de Pé é uma referência então a talvez Nossa Senhora Aparecida. Quem é pertencente à religião cristã, ao catolicismo, já identifica de cara, já se abraça, se sente recebido por esta imagem, mas quem não é pertencente vai logo se chamar a atenção pela característica das cores, da organização dos elementos no espaço. E depois nós temos ali uma terceira imagem, a festa
popular, ou seja, já nos identificamos. Aí todo mundo se identifica de cara, porque o brasileiro é festeiro. E quando se fala em festa, qualquer imagem já põe a gente com vontade de mexer. Olha que gostoso que é ver a galera reunida, a galera junto, dançando, festejando. Festa simboliza o quê? A união, a celebração das pessoas entre as pessoas. Muito bonito isso, não é, gente? Nas mãos dos artistas naif, vibrantes cores ornamentam também as mais diversas formas de artesanato. Na arte naif, a arte naif não é só caracterizada por pinturas também não, por artesanato também. Olhem aqui que bonitinho, o que parece uma jangada, pertencente à arte naif, ou seja, é uma pessoa comum que não tem hábito não tem os conhecimentos técnicos da arte. E na cidade de Abateatuba, no Pará, por exemplo, colorido, firma-se na tradição do Miriti. O nome faz referência a uma palmeira típica da região. Observe os artesanatos da tradição Miriti. Olha que legal, muito colorido, que bonitinho, muito colorido, chama muita atenção. Imagina uma casa cheia desses artefatos e em volta, eu vejo no quintal esses passarinhos, que lindo que deve ser. E agora vamos então a uma atividade. Inspirado nas obras de Djanira, pense em uma festa popular ou em uma paisagem típica da região em que você mora e faça um desenho, deixe-o bem colorido para alegrar o coração de quem observar a sua pintura. Depois poste nas redes sociais. Eu já volto.
E aí, galera, claro que não deu tempo de você terminar a sua obra, mas pelo menos um esboço você conseguiu fazer. Depois, faça ele com muito colorido e poste nas suas redes sociais, vai que eu topo com ele por aí. Coloca lá, aprendido a partir da aula tal, que daí eu sei que foi você que fez de acordo com o conteúdo aplicado aqui hoje. Agora, você já sabe que o artista naif é aquele que não possui características, conhecimento técnico em relação às linguagens artísticas, mas ele cria a partir do instinto, daquilo que ele tem vontade. Então, a partir de hoje, acabou essa conversa de quando alguém pedir para você na sala de aula, um professor, faça um desenho, né? Mas eu não sei desenhar. Opa, pensa na arte naif. Opa, vou usar os meus instintos e vou trabalhar com colorido. Vou fazer um desenho relacionado àquela cultura lá da minha região, aquela tradição. Seja criativo, saia do ócio e traga o novo para impressionar a você mesmo. Deixe que as pessoas depois analisem, avaliem se gostou ou não do seu trabalho. Mas não se prenda ao juízo de valor, juízo de gosto. Seja instintivo. Nessa aula nós conhecemos e analisamos a arte naif, sua origem e como ela se manifestou na obra de artistas brasileiros. Eu espero realmente que você tenha gostado e até breve.